Novamente o texto do profeta Jeremias, capítulo 32, agora começando do verso 1, onde está incluso o texto que foi lido já na devocional. Livro de Jeremias, capítulo 32, partindo do verso 1. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor no ano 10º de Zedequias, rei de Judá, ou 18º de Nabucodonosor. Ora, nesse tempo, o exército do rei da Babilônia cercava Jerusalém. Jeremias, o profeta, estava encarcerado no pátio da guarda que estava na casa do rei de Judá, pois Zedequias, rei de Judá, o havia encerrado, dizendo: por que profetizas tu que o Senhor disse que entregaria esta cidade nas mãos do rei da Babilônia e ele a tomaria? Que Zedequias, rei de Judá, não se livraria das mãos dos caldeus, mas infalivelmente seria entregue nas mãos do rei da Babilônia, e com ele falaria boca a boca e o veria face a face, e que ele levaria Zedequias para a Babilônia, onde estaria até que o Senhor se lembrasse dele, como este disse, e ainda que pelejasseis contra os caldeus, não seríeis bem-sucedidos? Disse, pois, o profeta Jeremias: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: eis que Hananel, filho de teu tio Salum, virá a ti, dizendo: compra o meu campo que está em Anatote, pois a ti, a quem pertence o direito de resgate, compete comprá-lo. Veio, pois, a mim, segundo a palavra do Senhor, Hananel, filho do meu tio, ao pátio da guarda, e me disse: compra agora o meu campo que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de posse e de resgate. Compra-o. Então entendi que isto era a palavra do Senhor. Comprei, pois, de Hananel, filho de meu tio, o campo que está em Anatote, e lhe pesei o dinheiro, 17 siclos de prata. Assinei a escritura, fechei-a com selo, chamei testemunhas e pesei-lhe o dinheiro numa balança. Tomei a escritura da compra, tanto a selada quanto segundo mandam a lei e os estatutos, como a cópia aberta, dei-a a Baruque, filho de Nerias, filho de Mazéias, na presença de Hananel, filho de meu tio, e perante as testemunhas que assinaram a escritura da compra, e na presença de todos os judeus que se assentavam no pátio da guarda. Perante eles, dei ordem a Baruque, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: toma esta escritura da compra, tanto a selada como a aberta, e mete-as num vaso de barro, para que se possam conservar por muitos dias. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ainda se comprarão casas, campos e vinhas nesta terra. Esta é a palavra do Senhor, que Ele aplique ao seu coração. Vamos orar ainda de pé. Senhor, nós te louvamos por este momento, invocamos as tuas bênçãos, a bênção de iluminação do teu Santo Espírito sobre esse texto em nossas mentes, para entendermos a tua santa vontade para as nossas vidas desta noite. No nome de Jesus Cristo te pedimos, Pai. Amém. Amém. Pode sentar. O profeta Jeremias foi chamado ainda adolescente, talvez uns 15 anos ou 16. Tanto é que ele, quando foi chamado ao ministério profético, disse: eu sou ainda uma criança. Ele respondeu para o Senhor. O cerco da cidade, à cidade de Jerusalém, por Nabucodonosor, que comandava a maior potência da terra, o Império Babilônico, começou no dia 15 de janeiro de 588 a.C., no 9º ano de Zedequias, e após 18 meses ocorreu a conquista da cidade. Eles entraram, tomaram conta. Ocorreu em 19 de julho de 586. O cerco começou em 588, a conquista em 586. Vem baixando porque a numeração cronológica é descendente, dado
que ele é antes de Cristo. Enquanto dentro da cidade começou a haver uma grande fome, porque a cidade foi cercada e não entrava alimentos, não podia entrar as condições necessárias para a sobrevivência. Então começou a haver fome e peste. Mesmo assim, o povo suportou 18 meses. Ali dentro, num clima de tensão, esse homem muito novo, de idade e inexperiente, chamado Jeremias, vindo da cidade de Anatote, a cidade onde moravam sacerdotes, provavelmente era uma cidade de sacerdotes. Ele começou a pregar dentro da cidade, especificamente ao rei e à sua assessoria, uma mensagem totalmente incoerente com a realidade de uma guerra, de quem está diante de uma guerra. A mensagem de Jeremias, imediatamente, era que o rei se entregasse, que o rei Zedequias de Judá se entregasse ao rei da Babilônia, que estava no cerco contra a cidade. A assessoria do rei não conseguia ver aquilo como outra coisa senão traição. Então eles chegavam ao rei e o acusavam Jeremias de que ele estava traindo e que ele devia ser morto. Várias vezes foi acusado, foi preso, foi colocado numa masmorra. Diz a palavra que ele ficou até certa altura do corpo imerso na lama, mas um homem, um negro chamado um etíope, que trabalhava no palácio, se compadeceu de Jeremias e falou ao rei: esse homem não pode morrer desse jeito, não pode estar aí preso dessa forma humilhante, vamos tirá-lo. Então o rei aqueceu e eles tiraram Jeremias e colocaram no pátio da guarda, numa prisão mais sociavelmente melhor, quase como uma tornozeleira, ou seja, ele podia andar, ele podia circular, inclusive no palácio, podia receber pessoas, podia conversar. Ele era um profeta. O rei, que recebia aquela mensagem diretamente de Deus, de que Jeremias era instrumento, ficava muito em dúvida. Ele era muito vacilante, o temperamento dele não era de um rei, de uma pessoa decisiva, que tomava atitudes concretas, que tinha certeza, que fazia um somatório, sintetizava as opiniões e tomava uma decisão. Não, ele ficava entre a opinião de Jeremias, as profecias complicadíssimas politicamente de Jeremias, e a sua assessoria que dizia: não se entregue ao rei da Babilônia. Isso é uma traição. A Babilônia estava, depois da queda do Império Assírio, então a Babilônia disputava com o Egito o controle do Oriente. E enquanto isso, o rei anterior a Zedequias havia feito uma demonstração de queda, de compaixão, de amor pelo Egito, ou seja, gostaria de fazer uma aliança com o Egito, porque via que o Egito tinha mais condições de que a Babilônia. O rei da Babilônia, já totalmente tomado por sentimentos de possível rebelião contra eles, pois eles já haviam cercado a cidade. Então tinha também em Zedequias um olhar muito mais temeroso, muito mais vigilante do que o que podia ser. O profeta Jeremias profetizou durante 4 décadas sobre os últimos 5 reis de Judá. Lembre os irmãos que o reino de Judá é a outra parte que foi dividida do reino de Israel, ou seja, a nação de Israel, depois do governo de Roboão, depois de Salomão, que assumiu o seu filho Roboão, foi dividida. Ficou o reino de Judá no sul, com capital Jerusalém, e o reino do norte, Israel, com capital em Samaria. A essas alturas, aqui então, consta que o reino de Israel já tinha caído, provavelmente cerca de 100 anos. Já tinha sido destruído. Agora o reino de Judá está sendo invadido e a capital, Jerusalém, estrategicamente foi escolhida para ser a sede
da invasão do novo governo babilônico. O profeta Jeremias, profetizou sobre os reis Josias, que foi o maior e mais importante rei de Israel, no sentido de promover a mais importante de todas as reformas espirituais com caráter de avivamento. Então, esse homem foi contemporâneo de Jeremias. Quando Jeremias começou a profetizar, Josias já estava no trono, embora que Josias herdara o trono muito novo por causa da morte do seu pai, o rei Amon. Então, ele assumiu como um curador, com 8 anos, diz a Bíblia. Mas com cerca de 16 anos, ele já começou a tomar decisões, e as decisões deles foram as melhores e mais espirituais de toda a história do reino de Judá, do povo de Deus. Então, o rei Josias, contemporâneo de Jeremias, mas teve os outros reis, Jeoacás, Jeoaquim, Joaquim, são 2 reis, e Zedequias, que era o que está no momento diante do cerco. A cidade de Anatote era uma cidade que ficava a cerca de 5 quilômetros de Jerusalém, de onde, como já disse, tinha vindo o profeta Jeremias. E ele passou a sua infância sob o governo de um dos maiores, um dos homens mais ímpios, um dos reis mais delinquentes, que profanou o santuário, que desviou o povo de uma maneira que só talvez o rei Acabe fez igual com a sua esposa Jezabel. Esse homem, em cujo governo Jeremias esteve durante toda a sua infância, chamava-se Manassés, que era o avô do rei Josias, o homem do despertamento. Só para vocês entenderem como Deus às vezes faz coisas que nós não entendemos. Por exemplo, usar um homem como Josias, ainda criança, para governar o reino, quando o seu avô tinha sido o homem que promoveu a maior corrupção moral e espiritual de todo o reino. Então, esse é o homem que fez com que a nação, ele e outros reis, passasse cerca de 60 anos no declínio espiritual. O nome Jeremias significa Javé exalta, ou Javé derruba. Pode ser usado as 2 coisas. Jeremias não teve juventude, eu já disse. Foi chamado muito cedo. Quando você diz ter juventude, quer dizer gozou a vida, brincou, passou a mocidade, para depois se encaminhar na profissão, no ministério profético. Não, ele não teve, foi chamado muito novo. A sua personalidade contrastava entre gentil e tenaz, afetuoso e inflexível. Ele insistia veementemente no arrependimento do povo. Ele pregava constantemente que o povo devia se arrepender dos pecados coletivos, individuais e sociais. Ele desmascarou os pecados da nação, ele expôs e pregou o seu julgamento, sabendo que isso só atrairia a ira deles. Ele amava a quem o odiava, ele amava a nação o odiava. Sua intercessão foi, de certa forma, interrompida por Deus. Teve uma hora que o Senhor Deus disse: não ores mais, não me peça mais por este povo, basta. Está escrito que ele comprou um terreno. Ele comprou um terreno do sobrinho dele. Ele estava preso. Ora, tem que ser uma coisa profética. Como é que um prisioneiro pode comprar um terreno? Então ele comprou porque Deus avisou para ele: o teu sobrinho vai chegar te oferecendo um terreno porque é da tua competência, por causa da hierarquia familiar, era do familiar dele, então competia a ele resgatar o terreno. O terreno não era caro, 17 ciclos de prata era uma quantia irrisória, muito irrisória. E é dito que o rei Zedequias perguntou a ele, eu li no começo, o rei Zedequias disse: por que tu profetizas contra
mim contra o povo, ou seja, mandando o povo se entregar à potência da Babilônia. Foi aí que ele contou, ele disse, Deus falou, o Senhor falou que eu comprasse um terreno. O que é que isso tem a ver com tudo que eu já falei? É estranho um profeta comprar o terreno? Não é muito, ele pode comprar o terreno para uma casa. Agora, qual é a lógica de se comprar um terreno quando ele mesmo é a pessoa mais importante entre Deus e o povo para dizer que a cidade de Jerusalém deve se entregar porque vai começar um cativeiro que terá um espaço de 70 anos. Como é que se compra um terreno? Ou qual é o objetivo de se comprar um terreno no local que está sendo devastado para nunca mais se ocupar aquele lugar? Por que ele comprou? Então, o sobrinho dele chegou e pesou o dinheiro, chamou as testemunhas, assinou a escritura, fez 2 cópias, não eram xerox, né? Era escrito provavelmente em papiro. Então, ele disse, é preciso fazer 2 cópias como manda os estatutos, uma cópia aberta, para ser consultada, de repente, podia alguém ter dúvida e servir de documento de transação. Agora, a outra ficaria fechada. Ele mandou que o Baruque comprasse um pote de barro, colocasse dentro do vaso, para que se possam conservar por muitos dias. E o grande segredo de toda essa história está no verso de número 15. Deus falou a ele, assim diz o Senhor dos Exércitos, está escrito, o Deus de Israel, ainda se comprarão casas, campos e vinhas nesta terra. A profecia era de que os 70 anos do cativeiro viriam, que chegou a hora, e que Deus não estava passando a mão na cabeça do seu povo, não estava deixando para lá, porque a sua ira já tinha chegado no limite acerca dos pecados que o povo cometera, e então esta é a hora. Deus tem uma hora de fazer as coisas. Quando Ele faz a disciplina, quando Ele executa a disciplina do seu povo, Ele anuncia, Ele organiza, Ele diz, vai ser desse jeito, é melhor se entregar, porque se entregar, e foi dito aqui, ninguém vai morrer. Porque depois dos 70 anos, está aqui, está escrito, que aquela terra voltaria à prosperidade. O povo que estava sendo expulso ou sendo levado cativo para a Babilônia, e a cidade que seria queimada, porque Deus está escrito aqui no capítulo 32 ainda, que Deus ia mandar fogo através dos babilônios para queimar as casas em cujos terraços se haviam erguidos templos, ídolos, altares contra o Deus Todo-Poderoso. Então a ira de Deus chegou no limite. Chegou um dia em que eles tinham que fazer aquilo que Deus estava mandando. E era melhor para todo mundo ouvir o profeta. Ocorre que Jeremias, até o profeta Jeremias, que estava dizendo essa palavra contundente e paradoxal, teve dúvidas. Até ele ficou um pouco duvidando se realmente aquilo tudo tinha que ser daquele jeito, se era Deus mesmo que estava falando. O verso de número 16 diz que Jeremias pede esclarecimento, fala com Deus, dizendo o seguinte, verso 16, depois que dei a escritura da compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor dizendo, Senhor Deus, eis que fizeste os céus, a terra com teu grande poder, com teu braço estendido, e coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Tu usas de misericórdia para com milhares e retribuis a iniquidade dos pais nos filhos. Tu és o grande, o poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Grande em conselho e magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas obras. Tu puseste sinais e maravilhas na terra do Egito até o dia de hoje, tanto em Israel como entre outros homens, e te fizeste um nome qual
o qual tens nesse dia. Tiraste o teu povo de Israel da terra do Egito com sinais e maravilhas, com mão poderosa e braço estendido e com grande espanto. E lhe deste esta terra que com juramento prometeste a seus pais, terra que emana leite e mel. Entraram nela e tomaram posse, mas não obedeceram a tua voz, nem andaram na tua lei. De tudo que lhes mandaste fazer, que fizessem, nada fizeram, pelo que trouxeste sobre eles este grande mal. Eis aqui, agora ele pergunta, ele coloca diante de Deus a questão, eis aqui as trincheiras, já atingiram a cidade estava cercada, para ser tomada, já está entregue nas mãos dos caldeus, que pelejam contra ela, pela espada, pela fome e pela peste. As armas dos babilônios eram essas, cercava, então, estava com a espada, dentro tinha fome e peste, era a vitória deles, o que dá vitória neles. O que disseste, Senhor, aconteceu, e tu mesmo o vês. Contudo, diz Jeremias, ó Senhor Deus, tu me disseste, compra um campo por dinheiro e chama testemunhas, embora esteja a cidade entregue nas mãos dos caldeus. Então Jeremias está um pouco preocupado com o mando de Deus, com o mandato de Deus, de que mandara ele comprar um terreno. Ele diz, a cidade está cercada, contudo tu me mandas comprar um terreno, da pergunta. Então veio, verso 26, a palavra do Senhor a Jeremias dizendo, eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes, acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Porquanto assim diz o Senhor, eis que eu entrego esta cidade nas mãos dos caldeus, nas mãos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e os caldeus pelejam contra esta cidade. Entrarão nela, porão fogo a esta cidade, queimarão as casas sobre cujos terraços queimaram incenso a Baal e ofereceram libações a outros deuses para me provocarem a ira. Verso 37. Mas eis que eu congregarei de todas as terras para onde os lancei na minha ira, no meu furor e na minha grande indignação, e tornarei a trazê-los a este lugar, e farei que habitem seguramente. Eles serão o meu povo, eu serei o seu Deus, dar-lhes-ei um novo coração, um novo caminho, para que me temam todos os dias para o seu bem e o bem dos seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Alegrar-me-ei por causa deles, e lhes farei bem, plantá-los-ei firmemente nesta terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma, porque assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, como fiz vir sobre este povo todo este grande mal, assim lhes trarei todo o bem que lhe estou prometendo. Comprar-se-ão campos nesta terra, da qual vós dizeis, está deserta, sem homens nem animais, está entregue nas mãos dos caldeus. Comprar-se-ão campos por dinheiro, lavrarão as escrituras, fecharão com selos, chamarão testemunhas na terra de Benjamim, nos contornos de Jerusalém, nas cidades de Judá, nas cidades da região montanhosa, nas cidades das planícies e na cidade do sul, porque ele restaurará a sorte, diz o Senhor. Irmãos, a palavra do Senhor, ela nunca se perde. A palavra do Senhor é dita de uma forma contundente e firme, quando é para julgar. Mas a mesma palavra, ela é dita com a mesma intensidade, com a mesma firmeza, com o mesmo poder, quando é para restaurar. O Senhor Deus está fazendo aqui o que o povo precisava para aprender a servi-lo como adoradores verdadeiros. O povo de Israel não conseguia passar um tempo grande sem uma intervenção disciplinar de Deus, porque não conseguia adorar somente a Jeová estando sozinhos. Então Deus mandava os profetas para avisarem que viria uma calamidade. Assim é a história, essa é a história do povo, desde que Deus tirou o povo, o seu povo lá do Egito, e libertou das mãos de Faraó. Ele mandou, como está escrito na parábola dos lavradores maus, ele mandou, depois de aquele dono que representa o Senhor Deus, que é Deus poderoso,
depois de haver feito a sua igreja bem organizada, ele plantou uma vinha, que é o seu reino, organizou, pôs um lagar, uma torre, cercou-a com uma cerca para proteger contra o inimigo. Aí então ele arrendou a uns lavradores e se ausentou. Quando se ausentou, com o tempo mandou os seus servos para recolher os frutos devidos ao arrendamento. Quando eles chegaram, foram mortos. Os profetas foram mortos. Os profetas foram mandados para buscar os frutos, para dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Até que enfim ele mandou o filho. Até que enfim ele disse: vou mandar o meu filho, porque o meu filho eles vão respeitar. Mas o filho foi morto pela sua própria igreja, pelo seu próprio povo, pela sua própria nação. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Aí então o Senhor Deus, a partir daí, começou a castigar a cidade mais uma vez, para haver a restauração posterior. Todas as vezes parece um ciclo em que o povo cai no desvio. Deus envia profetas e envia a disciplina. Essa é a história do povo. Aqui está dito o seguinte: a esperança está colocada nas palavras contundentes e deprimentes e deploráveis, até certo ponto, de Jeremias. A esperança está acima de tudo. É dito aqui que ele faça um audiovisual de esperança, que contenha no seu bojo a esperança de que o povo vai sair daquela situação vivo. Está dito aqui ao profeta que faça uma demonstração visual, ou seja, compre um terreno, chame as testemunhas, foi muito bem testemunhado, sele no cartório com todos os carimbos devidos para que ninguém duvide, e ainda deixe uma cópia aberta para quem quiser ver, e a outra guarde para que no futuro, quando o povo voltar, porque o povo vai voltar e vai haver prosperidade. A grande mensagem do texto é essa: ainda se comprarão campos nesta terra agora devastada, que está sendo queimada, que está sendo invadida, que está sendo destruída. Diante de um ambiente, de uma visão de destruição, o Senhor Deus está dizendo: ainda se comprarão neste lugar casas, campos, vinhas, plantação, campos, vinhas, e produzirão frutos, e haverá prosperidade para o seu povo. Esta é a palavra que o Senhor Deus tem para você nesta noite. A palavra de prosperidade. A palavra que você está passando, provavelmente, uma situação semelhante. É possível, guardadas as proporções, guardados os temas, pode ser outro assunto, pode ser outro tema, mas você, por mais que escura, por mais destrutiva que esteja sendo essa situação, que lhe esteja consumindo as energias, o seu amor, e deixando uma pessoa sem fé, sem esperança, seca, dura, hostil, Deus está dizendo: ainda vai haver prosperidade na sua vida. O Senhor conforta o profeta, quando até ele, quase que duvidando, pergunta: Senhor, diante de um cenário desse, tu ainda me manda comprar um terreno? O Senhor conforta, tranquiliza o seu profeta, dizendo que, embora a cidade venha a cair, como ele esteve profetizando, haverá uma restauração. Quando o povo vier e tornar a comprar e vender, e tornar a terra de Judá habitável. No tempo certo, nós sabemos que o profeta Daniel, lendo o profeta Jeremias, descobriu que eram 70 anos de cativeiro. Então ele começou a orar. Deus, no tempo certo, levanta as pessoas para promover a sua própria vontade. É Deus quem põe no nosso coração a vontade de orar para um desejo de uma realização dele. Nós nem sabemos que às vezes a vontade é só dele. Nós nem sabemos que estamos orando porque é ele que nos está instando conosco, nos está instando para orar, para pedir aquilo que ele quer fazer ao seu povo. E no tempo certo o povo voltou. Um dia, quando o Império Persa assumiu o controle e derrubou o Império Babilônico, então um homem chamado Ciro,
a quem Deus o chamou, apesar de ser pagão, de o meu ungido, decretou assim que assumiu a libertação de todo o povo de Judá, através da intermediação de um homem de oração, de um homem fiel, de um homem muito crente e muito zeloso e dedicadíssimo à obra do Senhor, que estava no exílio há muito tempo, que nem tinha morado talvez muito tempo em Judá, chamado Neemias. Vamos lá pelo ano 544, mais ou menos, esse homem está diante da presença, está na presença do rei de toda a terra, e então ele está triste, e o rei pergunta: o que é que você quer? Porque você está triste. Ele disse: a terra dos meus pais está assolada, eu queria ir lá. Então o rei não só deixou, mas libertou o povo, deu dinheiro para que eles reconstruíssem a cidade. Lembremos que as muralhas foram reconstruídas em 52 dias, e mandou também trabalhadores. Então Deus começou a operação e o povo voltou a operar como está escrito na profecia. Esse ainda de Deus pode ser que esteja longe para você. Às vezes nós olhamos, nós não gostamos das palavras como ainda haverá. Deus está dizendo, Deus está mantendo, está dizendo que você mantenha a sua esperança, porque Ele decretou um ainda sobre a situação que lhe consome as forças, que lhe está tirando a paz, que tira as suas finanças, que desorganiza as suas finanças, que desestabiliza sua família. Deus está dizendo, ainda vai ter um tempo de paz. Ainda se comprarão casas nessa terra devastada. Ainda se plantarão vinhas. Ainda se cuidará de animais. Ainda se povoará essa cidade. Então a sua cidade, por mais deserto que o seu mundo possa estar nesta noite, eu quero lhe dizer, Deus está dizendo que vai haver um tempo de restauração. Vai chegar um tempo em que Ele vai trazer a prosperidade, em que isso que está seco, está torrado, o chão está rachado, sem água, as coisas estão feias, vai haver restauração. Essa é a palavra. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor te dê força e nos anime a lutarmos juntos pelas causas que são do Senhor, pela vontade dEle, a vontade dEle sobre a nossa vida. Ele quer cumpri-la. Deus te abençoe. Amém.